maior convocação da história da seleção brasileira, pelo menos em números. Desde cedo, centenas de torcedores se aglomeraram no entorno do Museu do Amanhã, fizeram festa e pediram por um nome. Porque em 2002 ninguém acreditou no Brasil, e o Brasil foi lá e brocou. Ancelotti, mamma mia, chama o cara, senão não vou te dar macarone. A expectativa que mostra um país que tem uma paixão extraordinária para o futebol, primeiro, e segundo, para a seleção. Objetivamente não tenho pressão por isto. A pressão vai chegar quando vamos a ter o primeiro jogo da Copa do Mundo. O número de jornalistas dedicados à cobertura bateu recorde. Mais de 700 profissionais foram credenciados. Além de brasileiros, a imprensa de outros 13 países esteve presente. Eu nunca vi nada como assim na Escócia, não fica nada como assim. Aqui, esse lugar, em frente do Museu do Amanhã, é muito lindo, né? Eu acho que o Brasil é outro nível, né? Todas as vezes que o Brasil está disputando uma competição deste nível, é muito bom ter a presença, principalmente dos brasileiros. É bom lembrar que a gente não ganhou nada até agora, né? Então vamos com calma, vamos com humildade. É positivo para o torcedor, mas assim, a gente está num momento bem difícil, né? A seleção veio com uma classificação conturbada. Por volta das 6 horas, Carlo Ancelotti começou a ler a lista. Alisson, Liverpool. E quando Neymar foi anunciado como o 23º nome, essa foi a reação do público. A evaluação de todo o ano ha sido só a parte física. Hemos sempre falado de isso. Era só para Neymar, só um tema físico. Quero ser claro, e limpo e honesto. Ele vai jogar, se merece jogar. Aí temos treino. E o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. A lista completa tem Alisson, Ederson e o Everton, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. E a verdade é que em algumas posições, como a posição do goleiro, hemos privilegiado um pouco mais a experiência a este nível. E por isso também chamamos o Everton do Grêmio. Os 26 convocados vão se apresentar na Granja Comari, em Teresópolis, no dia 27. Serão 4 dias de treinamento até o amistoso contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, que vai marcar a despedida da seleção do povo brasileiro. O embarque para os Estados Unidos será no dia seguinte. Em solo americano, os comandados de Carlo Ancelotti ainda vão enfrentar o Egito, no dia 6, no último teste antes da estreia diante do Marrocos. Não sou um mago, mas sou um trabalhador que trabalha neste mundo até, não sei, 40 anos, penso. E tenho o conhecimento e também a confiança que essa equipe pode competir com as melhores equipes do mundo. Eu acho que temos que ser exigentes, porque a exigência traz mais motivação. Então, dizer, podemos ganhar a Copa do Mundo e chegar à final? Eu digo sim, podemos chegar à Copa. Podemos chegar a jogar a final. Mas é suficiente, não sei. O melhor é chegar e ganhar a final. Assim é melhor, sem se comprometer, sem cravar, sem querer, de repente, lacrar, estamos na final. Não. O Brasil tem que se preparar para cada vez mais ir passando de fase e por que não chegar numa final? Já fez 5 vezes, né? E já em outras que não ganhou. 5 nós levamos. Então, aqui a gente tem Alisson, Ederson e o Everton, goleiros da seleção brasileira, que repete-se o que foi escolhido na última Copa lá no Catar. Ele foi pela experiência e lembrando que o Taffarel continua na seleção brasileira, então provavelmente teve um peso também nessa decisão. Ronaldão, ontem você deu um depoimento
vários depoimentos, mas você falou sobre Alisson e também a não convocação do Hugo Souza. A gente pode entender o que foi colocado na reunião, praticamente, no trabalho que eles realizaram junto, o Tafarel e também o Ancelotti, porque ele viu no momento em que oscilou o Bento e também o Hugo, uma oscilação aí, ele colocou quem tinha experiência, não dá para errar, não pode errar. Ainda mais que o Alisson ainda está voltando, está praticamente 2 meses parado, você não pode arriscar muito também. Então, como assim, Ronaldo? Ele colocou experiência. Se o Alisson não tiver condições, que se prepare melhor o Bento e o Hugo. É isso, ele deixou a letra. Então não era coisa difícil de se entender do que foi feito, porque o Everton colocaram muitas coisas na internet. Eu também acompanhei o pessoal da internet, tal, não sei o quê, colocando frangos e mais frangos, no momento em que ele está bem. Essa que é a diferença, ele tá bem, tá pegando muito, ajudando o Grêmio, fazendo grandes defesas, então acho que isso gabaritou ele a ir para mais uma Copa também. E olha a quantidade de títulos que ele conseguiu com o Palmeiras, especificamente. Isso, também. Não é? Já passou por times como o Atlético Paranaense, então é um cara que tem experiência. Edu, você conhece bem, conviveu com ele, e a escolha final foi por um goleiro que eu acho que, pensando na quantidade de jogos de uma Copa e até uma possível final, seria um goleiro que, se precisar, tá pronto. Gostei da convocação dele, Renata, porque é um cara que trabalha muito. É claro que outros tiveram a oportunidade e de repente não aproveitou. E ele, toda vez que foi solicitado na seleção brasileira, foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Então isso o credencia também, de repente, estar disputando novamente uma Copa do Mundo. Ele vai brigar de igual para igual com o Ederson para ser o segundo goleiro da seleção brasileira. Não é porque ele ali é o terceiro, mas eu acredito que vai brigar. Claro que o Alisson, para mim, é o titular. Vai começar a Copa do Mundo, né? Vai depender como que ele vai estar agora, retornando da lesão, como ele vai estar se comportando. E aí o Ederson e o Everton vão estar brigando pela segunda vaga. Então, acho que a seleção está muito bem servida. Acho que o gol ali a gente não vai ficar preocupado em nenhum momento. Cicinho, vamos pular então para os defensores, laterais e zagueiros. Aqui são as escolhas. Alguns jogadores fazem as duas funções, podem estar na lateral quanto na zaga, não é? E a gente sabe que não tem uma unanimidade, principalmente nas laterais, é apontado pela maioria como o setor mais carente do Brasil, até em termos de qualidade. Exatamente. E pensando no quesito experiência, que foi o que o Ancelotti falou bastante, né, até a respeito do gol, isso também pode nos dar uma leve impressão que ele vai entrar com o sistema defensivo com Danilo na lateral direita, principalmente nesse primeiro jogo, que é um jogo na qual você vai enfrentar um adversário que, queira ou não, tem qualidade, e você monta um sistema defensivo com o Danilo na direita, o Alexandre na esquerda, com essa experiência europeia, e 2 zagueiros com o Casemiro na frente, você forma um sistema defensivo ali muito consistente para você liberar os seus ataques, porque o ataque do Brasil, ainda mais com o Neymar, é algo que você tem que aproveitar bastante e manter o seu sistema defensivo ali bem guardado. Edu, a princípio, não resta dúvidas de que, tendo condições físicas, estando bem, a dupla titular seria Gabriel Magalhães e Marquinhos da seleção brasileira, na zaga. Sim, também concordo, Renata. Acredito que vai ser esses 2 jogadores. Eu fiquei um pouco na dúvida com relação ao Ibanez, mas acho que aí é critério, é gosto. Né, eu não vi tanto jogos. Nós vimos pouco também. Tantos jogos dele para entender. Gostei muito quando o Alexandre jogou, o zagueiro que jogou aqui contra o Paraguai no jogo aqui da eliminatórias, então de repente poderia pintar aí, mas também... O Alexandre do Lille. Isso, do Lille, mas também eu entendo que o Ibanez ali vai da questão do treinador, da confiança, do dia a dia que teve ali nas convocações que foram feitas, e eu acho que está muito bem servido também com relação à zaga. Principalmente como o Cicinho falou, eu acho que a gente tendo uma defesa sólida, forte, você dá tranquilidade para o seu ataque exercer e atacar os adversários. Olha só, agora a gente vai para um setor que os nossos principais adversários e concorrentes na Copa do Mundo, quando você pensa numa França, Portugal, Inglaterra, o meio-campo sempre é o coração de uma equipe. E na Europa tem vários jogadores hoje em alto nível atuando muito bem. E se a gente for pensar aqui das escolhas, o Bruno Guimarães e o Casemiro estão lá na Inglaterra, o Danilo estava lá há bem pouco tempo, o Fabinho fez uma carreira linda, especialmente no Liverpool, né? Fez muito sucesso, e o Paquetá a mesma coisa. Então, Ronaldão, aqui foram as escolhas do Ancelotti. Você aprovou?
Então, a gente pode questionar um pouco o Lucas Paquetá, né? Com lesões, aquela coisa toda no meio do caminho aí, mas a verdade é que eles foram testados, o Ancelotti gostou e viu alguma coisa diferente para esse meio de campo. Mas assim, eu só questiono o Paquetá porque você tem gente que pode agregar um pouco mais em qualidade também, que é o caso do Matheus Pereira, que era um jogador que poderia estar. O Alan Patrick, se continuasse naquela forma do ano passado, ou do ano retrasado, onde ele sempre pipava dentro da área, que ele chutava, que ele fazia gols, poderia ser esse cara, se tivesse numa sequência legal. Então a escolha Quem te do viu, Paquetá... quem te vê, hein? Não, mas é... O tempo sempre é senhor da razão. Então você quer saber mais? Se o Garro fosse brasileiro, ele estaria aí no lugar do Paquetá. Mas E uma perguntinha, o Garro estará na Argentina com esse teu pensamento? Ah, por causa do tal de Messi que tem lá, tem um tal de Messi, que esse menino não para, Cicinho. E aí, me conta, Cicinho, meio campo da seleção brasileira, qual é a sua opinião? Porque Bruno Guimarães e Casemiro estão confirmadíssimos a princípio. Fizeram um ciclo aí final com o Ancelotti como os preferidos. Exatamente. Para começar ali só com os volantes. E eu assim, eu não sou treinador, mas eu costumo viajar na maionese, né? Eu já penso nessa trinca. Imagine o Casemiro na frente desses 4 defensores que eu falei. E Bruno Guimarães e o Danilo. O Danilo eu Mais comparo... adiantado? Exatamente. Eu comparo o Danilo, assim, sem mídia, igual o Kleberson. Um cara que pode ser uma surpresa na Copa do Mundo, porque Olha, bem lembrado, ele mostrou nesses jogos, e isso que garantiu a convocação dele. Renato Augusto, chegou, pifava na área com qualidade. Exatamente, Paulinho. É esse jogador surpresa. O Fabinho é aquele jogador que a experiência é o coringa do Ancelotti. E o Paquetá, muito provavelmente a convocação dele é o que ele apresentou quando foi convocado e também nos treinamentos. O Ancelotti, ele olha a questão de treinamento. Talvez esses jogadores que o Ronaldo falou, no treinamento não desempenhou um bom papel. Então, um cara que tem experiência, ok, não vive um bom momento, mas é ali, tiro curto, seleção, vale a pena também você ter um cara com a qualidade do Paquetá que entra e pode mudar o jogo. E agora aquele setor que o Brasil é sempre celebrado, o ataque. E eu quero começar, lógico, por Neymar Júnior. Ronaldão, Neymar, era aquela dúvida, vai ou não vai? Muita gente já confirmava antes da convocação que ele estaria carimbado lá entre os 26 e de fato aconteceu. E agora a pergunta é essa, titular ou não? Mas não é não é o Neymar que está sendo convocado, é aquele do passado, veja bem. Porque ele também no presente ele é de cara diferenciado. Ainda mais no trato com a bola, do jeito que ele se posiciona. Ele não tem mais aquela arrancada, Ronaldo, ele não é mais aquele jovem. Eu sei também que ele não é mais disso aí. Mas a qualidade dele, ela encaixa nesse perfil que o Ancelotti está buscando aí. Ele está buscando equilíbrio no meio de campo, na zaga. Ele tem que ter um cara que desequilibra também no ataque. Que quebra essa linha, que ache lá o Endrick. Para mim, essa Copa vai ser do Endrick. Espero não errar, mas para mim vai ser desse menino, que ele tem uma força, e do Luiz Henrique também. Os dois têm uma força impressionante, corta as linhas, você não sabe para que lado eles vão sair. Então, tendo o Neymar com essa qualidade e esses meninos com a força e a vontade, a gente já começa a acreditar um pouco mais na seleção brasileira. E ele trouxe vários jogadores bem jovens para o ataque, não é, Edu? A gente vê que ele escolheu o próprio Endrick, o Ryan, que é uma promessa, ainda mais que é um jogador bem avaliado, não é? O Vini ainda é jovem, né? Martinelli, enfim. O Igor Thiago se destacando na Premier League. O Luiz Henrique com a camisa da seleção brasileira. Não precisa nem saber se ele tá jogando bem no Zenit, mas quando ele entra com a seleção, vai muito bem. O Matheus Cunha também tem a confiança. O Rafinha a gente não precisa nem falar. O Vini, o Ancelotti, acho que talvez seja aqui o jogador que ele mais conhece, né? E se a gente pegar aí de todos esses atacantes, eu acredito que só o Neymar que provavelmente não estará na próxima Copa. E todos esses aí terá condições também de estar. Né? Você imagine você pegando esse jogador Ryan, o Endrick, numa segunda Copa já mais experiente. Né? Então você pega o Estevão também, né? Agora infelizmente quando não está com a lesão. Então a gente vê que a gente tem opções. Cabe agora ao Ancelotti entender, e os jogadores também, Renata, que para jogar para a seleção brasileira. Não é jogar pro Edu, pro Ronaldo, pro Cicinho ou pro Vinícius Júnior. Eu acho que se todo mundo colocar a seleção brasileira o seu objetivo, eu acho que a gente vai se dar muito bem na Copa do Mundo, porque temos bons jogadores, só que ainda a gente não tem uma boa seleção. E aí, quem sabe agora com esse tempo de treinamento, eles ali concentrados, né, na Copa do Mundo, o Ancelotti possa unir cada vez mais esses jogadores e melhorar a seleção brasileira. E aí, Fiel, concorda com o Ronaldo? Ancelotti acertou na convocação do Alisson, do Ederson e principalmente do Everton. Para ele, Ronaldo,
Hugo Souza ali, tanto o Bento deram uma oscilada, vacilaram em alguns momentos. Muitos acreditaram também nessa última partida do Corinthians aí, onde o Hugo Souza mal sequer pulou nas bolas, né? Pra mim ali, um goleiro do nível dele, um goleiro de seleção que almeja uma Copa do Mundo, não pode ficar rendido em jogadas como aquela. Pra mim ele estava até mal posicionado. Vacilou sim em alguns momentos, deu uma oscilada, não tinha garantia nenhuma de estar na Copa. Eu tinha esse receio dele não estar realmente. Não sei se numa próxima Copa o Hugo tem oportunidade. Se ele manter esse novo, se ele manter esse nível que ele vem atuando no Corinthians, tentar ser um pouco mais regular, com 31 anos, sabendo que esses 3 goleiros da Copa de agora não vão estar numa próxima Copa, praticamente a última Copa deles, Hugo Souza pode sim ter chance na Copa de 2031. Você acredita nisso? Gostou da convocação dos 3 goleiros? Gostou dos outros nomes da seleção brasileira também? Tá sendo um assunto do dia desde ontem, né? Então a gente trazendo tudo aqui para vocês, principalmente em relação ao Hugo Souza. Deixa a sua opinião aí nos comentários, concorda com o Ronaldo, com o Ancelotti? Comenta aí, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu, fiel!